Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar aqui as boas-vindas ao nosso canal, que tem como intuito justamente levar um aprofundamento para todas aquelas pessoas que querem realmente saber o que o texto bíblico está dizendo. E hoje, de modo especial, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, para pregar no Congresso Estadual do Ministério de Pregação e Formação da Renovação Carismática Católica, e estou aqui no quarto do hotel para fazer essa gravação para vocês. Firme e forte com a graça de Deus, para a gente deixar sempre você a par daquilo que é o conteúdo da Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Bom, o texto de hoje é tirado de Mateus, capítulo 24, versículos 34 a 44. Trata-se do momento em que Jesus está no seu sermão escatológico, falando a respeito justamente da planificação dos tempos, e sempre é bom a gente saber, embebido aqui de uma linguagem apocalíptica, ok? E antes da gente mergulhar nesse texto tão profundo, eu já quero pedir que você possa fazer o seguinte, que você deixe aqui o seu like, que você faça o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo e que você também se inscreva aqui neste canal e coloque, a notificação lá no sininho. Ative essa notificação para você receber sempre os nossos novos vídeos, beleza? Vamos então fazer a leitura do texto, que diz assim: como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Bom, esse texto, pessoal, ele começa fazendo uma referência aos dias de Noé. E aqui é um dado importante. É muito comum, dentro da linguagem apocalíptica, para se falar desta planificação dos tempos, justamente retomar a história da arca. Você conhece bem aquela história que se encontra lá no livro do Gênesis. Deus pede a Noé que construa a arca porque ele mandaria um dilúvio. Bom, neste momento, é esta a noção que está sendo retomada. E trata-se, portanto, de uma linguagem para falar justamente que essas pessoas estavam vivendo uma vida normal. Exatamente, na época do dilúvio, isto ocorria. É justamente o que está presente no versículo 38. Nós temos lá, comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Trata-se de 4 particípios na língua grega, que são justamente referência ao cotidiano, a coisas do dia a dia, a coisas ordinárias. Nesse sentido, as pessoas da época de Moisés
de Noé, elas estavam vivendo suas vidas normalmente, sem nenhuma preocupação. E é isso que o versículo 39 vai dizer. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aí então Jesus diz: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ok? Jesus, neste momento, ele está fazendo justamente referência a esta ideia de que o Filho do Homem virá no momento em que ninguém espera. E aí o texto continua: e estarão 2 homens no campo, um será tomado, outro deixado, 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Muitos fazem a leitura desse texto como se ele fizesse referência ao tal arrebatamento. Não é bem isso que o evangelista quer dizer. O evangelista está dizendo que no tempo do Filho do Homem, quando ele vier na sua glória, haverá uma divisão na humanidade. Exatamente, alguns que serão tomados e outros que serão deixados. Em outras palavras, justamente uma divisão entre aqueles que aceitam o Senhor e aqueles que não o aceitam. Esse dado é muito importante que a gente leve em consideração. E aí é que eu quero, neste momento, a partir do versículo 22, aprofundar a explicação. Exatamente. Eu quero até dizer uma coisa para você. Eu comentei o texto paralelo do Evangelho de Lucas, onde estas expressões elas são trazidas. Não é a questão de Noé, a questão do Filho do Homem, a questão da linguagem apocalíptica, tá? Então eu vou deixar no final desse vídeo aqui para que você possa dar uma olhada. Por quê? Porque agora, dentro do texto de Mateus, tá? Dentro do texto de Mateus, é que a gente tem a parte principal. Porque vem aqui um verbo que vai ser um verbo colocado no imperativo. Ou seja, vigiai. E este vigiai, ele vai ser acompanhado pela preposição em grego un, que significa justamente portanto, ou assim, ou deste modo. O que isso significa? Que é a parte mais importante do texto. Por quê? Jesus trouxe exemplos, mas agora é o que ele quer realmente mostrar. E dentro desse evangelho, o que Jesus quer mostrar é justamente o seguinte: vigiai. Essa é a grande parte do texto. E aqui eu preciso dizer a vocês algo muitíssimo interessante. Justamente o fato de que Jesus está pedindo uma ênfase nesta vigilância. Olha que coisa importante, pessoal. Uma vigilância espiritual. E como é que a gente sabe disso? Porque o verbo que é utilizado aqui na língua grega é justamente o verbo gregorem. E este verbo ele é utilizado no Novo Testamento grego, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 3, versículos 2 e 3, e também no capítulo 16, versículo 15, tá? Aqui é um dado muito importante. A ênfase é na vigilância, não é nos dados referentes ao tempo no qual o Filho do Homem virá. Porque esse tempo, ele não é revelado na Escritura. Mas o que é preciso é estar sempre alerta, sempre vigilante. E aí é que a gente entende o segundo imperativo desse texto no versículo 43, quando Jesus diz:
compreendei isto. E aí ele vem com o exemplo do dono da casa, quando ele vai dizer, olha, o dono da casa, se ele soubesse a hora que o ladrão chegaria, ele vigiaria. E aí de novo o verbo vigiar. O mesmo verbo é utilizado aqui. E aí chega-se então o versículo 44. E aí nós temos, por isso ficai preparados. Aqui, então, outro verbo imperativo, ficai preparados. Percebe? E aí o texto termina, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então o texto, ele não quer enfatizar os sinais, ele quer enfatizar a vigilância. E do ponto de vista escatológico, é muito importante, gente, que a gente compreenda isso. As pessoas ficam querendo achar os sinais do final dos tempos. Agora vai vir o final dos tempos porque está acontecendo tal coisa, porque está acontecendo tal outra coisa. Não. Os textos escatológicos do Novo Testamento, boa parte tem a sua ênfase neste dado da preparação. Mas se quer enfatizar isso, ok? A motivação, portanto, é uma motivação ética, uma motivação de mudança de vida, não de revelação do momento. Esse dado é muito importante, ok? E é justamente essa a grande lição do texto de hoje. Independentemente se você sabe ou não o dia da vinda gloriosa do Filho do Homem, você está preparado? E se você morresse hoje, você estaria preparado? Essa é a grande lição. Então, pensa nisso. E até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Deus abençoe!